falar um pouquinho sobre a história de Chernobyl, como aconteceu e como está hoje em dia, né? Dia 26 de abril, aconteceu um acidente no reator número 4 da usina de Chernobyl, na cidade de Pripyat, na Ucrânia. Bom, esse acidente aconteceu por falta de segurança, muitos erros humanos, e foi um desastre nuclear histórico. Cerca de 50 pessoas morreram nas primeiras semanas e mais de 100 mil foram evacuadas. A cidade de Pripyat virou uma cidade fantasma a hoje em dia, e dentro da sua zona de explosão é de 30 quilômetros contaminados. E essa contaminação vai ficar por milhares e milhares de anos. Para controlar essa radiação, os soviéticos construíram meio que um sarcófago de concreto. Hoje em dia está mais revestido com aço, tudo, mas enfim. O desastre ocorrido na usina nuclear de Chernobyl, localizada na atual Ucrânia, que na época fazia parte da União Soviética, aconteceu durante um teste de segurança mal executado do reator 4 que explodiu, liberando uma enorme quantidade de radiação na atmosfera. A explosão causou mortes imediatas de trabalhadores e bombeiros, e milhares de pessoas foram afetadas posteriormente por doenças causadas pela radiação. Cidades próximas, como Pripyat, foram evacuadas e abandonadas. O acidente é considerado o pior desastre nuclear da história, levando grandes mudanças na segurança nuclear mundial e deixando uma área contaminada que continua perigosa até hoje. Carbono 14. Fórmula C14. É um isótopo radioativo do carbono comum formado naturalmente na atmosfera pela ação dos raios cósmicos. É usado na datação de fósseis e materiais antigos, porque está presente em todos os seres vivos. Tem meia-vida de cerca de 5.730 anos, quando se desintegra emite partículas beta e se transforma em nitrogênio 14N14. Apesar de radioativo, não é perigoso em pequenas quantidades. 2. Hidrogênio 3. Fórmula H3. Trítio H3. É um isótopo radioativo do hidrogênio, formado naturalmente na atmosfera e também em reatores nucleares, usado em relógios luminosos, sinalizações e pesquisas nucleares. Tem meia-vida de 12,3 anos. Decai por emissão beta, transformando-se em hélio 3. É fraco emissor de radiação, mais perigoso se inalado ou ingerido em grandes quantidades. Fósforo 32. Fórmula P32. É um isótopo radioativo do fósforo usado em pesquisas médicas e biológicas. Ajuda a rastrear o metabolismo de compostos dentro das células. Tem meia-vida de 14,3 dias. Decai por emissão beta, formando o enxofre 32, S32. Instável, mas muito útil em laboratórios. Uma breve explicação sobre o envenenamento por xenônio que ocorreu no desastre de Chernobyl. Então, o xenônio é um gás nobre e ele tem uma propriedade muito diferente de outros gases nobres. Ele atrai nêutrons. Ele consegue atrair os nêutrons. Então, como que isso se desenvolveu no desastre nuclear de Chernobyl? Tudo é encaixado, tudo é organizado na questão do xenônio. Vamos dar um exemplo, quando o reator tem alta potência, na sua potência máxima. Como também os nêutrons são atraídos para o xenônio atrai, consome nêutrons, nêutrons também conseguem quebrar o xenônio, né, fazer ele ser desintegrado. Então, ele atrai, né, ele pega nêutrons, mas nêutrons também conseguem destruir o xenônio. E quando o reator tem alta potência, na sua potência máxima, a reação é tão grande, a reação é tão acelerada, que aqueles nêutrons, eles quebram, eles desintegram o xenônio. Só que, quando o reator está em baixa potência, porque aconteceu em Chernobyl? Eles reduziram a potência para fazer um teste, caso faltasse energia na região. E então, quando abaixou a potência, aumentou o nível de xenônio, mas a reação estava tão baixa que os próprios nêutrons da reação não conseguiam mais quebrar o xenônio. Então, isso criou uma reação em cadeia, porque só estava aumentando o xenônio e não tinha para onde ele ir, não tinha o que acontecer, não tinha nada para destruir ele. Então, ele foi aumentando no núcleo do reator, e como não tinha nada para destruir ele, ele começou a consumir todos os nêutrons que ainda restavam. E quando ele foi fazendo isso, ele foi abaixando mais e mais a reação, gerando isso um calor extremo, porque foi abaixando a potência. Então, causando isso, ele aumentou imensamente o calor das hastes de contenção, das hastes de urânio. Fazendo isso, criou uma fusão nuclear e que desencadeou toda a explosão, todo o desastre. Então, um dos fatores principais, além da questão humana, que aconteceu em Chernobyl, porque não era para ter acontecido o teste naquela noite, não eram para ser com aquelas pessoas, mas por conta de erros humanos, uma sequência de erros humanos, também alguns erros do reator RBMK, foi fatores que geraram esse desastre. E um dos principais foi essa do envenenamento por xenônio, que aconteceu no núcleo do reator. O desastre abalou a União Soviética e fez o mundo repensar a segurança das usinas nucleares. Hoje, Chernobyl é um símbolo de riscos de energia nuclear
e um local de estudo científico sobre os efeitos da radiação.